Olá irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Anunciando o Verbo Vivo. Espero que você possa permanecer até o final. Então, vamos para o estudo. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês o quão profundo pode ser a palavra de Deus a tal ponto de um contexto aparentemente direto e objetivo nos trazer grandes e profundas camadas de revelações. Nós vamos olhar acerca daqueles que querem seguir o Senhor Jesus. Nós sabemos que muitos, de fato, não seguiam o Senhor Jesus com sinceridade. Muitos estavam atrás dele apenas querendo o alimento, querendo as curas. Estavam realmente olhando para essas coisas, para o alimento, para curas. Mas vai ter uma parte onde 3 pessoas vão se dirigir ao Senhor Jesus. Nós vamos entender que neste contexto vai ter uma grande revelação que vai nos direcionar para outras partes da Escritura, vai nos direcionar para os profetas, vai nos direcionar também para profecias que haviam de se cumprir. Então nós vamos começar a analisar o contexto de Lucas 9, do verso 57 em diante. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Então o primeiro chegou ao Senhor Jesus e disse: Eu vou te seguir aonde quer que for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que o Senhor estava querendo dizer aqui é que ele estava se referindo a que ele não era um estrangeiro, um peregrino na terra, é que ele não tinha moradia fixa. Isso é que ele queria mostrar, porque os patriarcas também foram peregrinos e estrangeiros na terra. O Senhor falou com eles: Vocês são peregrinos e estrangeiros, porque a terra é minha. Mas o Senhor Jesus ele estava de olho no mundo vindouro, ele estava de olho no reino de Deus que iria ser instaurado na terra. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Então, esse o Senhor Jesus se direcionou e perguntou: Segue-me. Mas aqui, irmãos, esse contexto aqui, ele é específico. Por que eu disse isso? Porque essa resposta, ela não veio à toa. Essa desculpa que esse homem deu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai, ela não veio aleatoriamente. Raciocina comigo. O templo, irmãos, ainda estava de pé, ainda não tinha sido destruído no ano 70. Sendo assim, o templo estando de pé, estes homens teriam que cumprir a lei de Moisés. Ou seja, eles teriam que realmente cumprir aquelas ordenanças de animais sendo entregues, das ovelhas, dos carneiros, dos novilhos, serem entregues para sacrifícios e holocaustos, para ações de graças, sacrifícios de comunhão, pacíficos, né? E também todas as ministrações do sumo sacerdote e dos sacerdotes lá dentro do santo lugar e do santo dos santos. Isso teria que ser feito tardes e manhãs, ou seja, é um sacrifício contínuo, holocausto contínuo. Então, o que acontece? Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai, ou seja, era para não escandalizar seus familiares seguindo o Senhor Jesus. Por quê? Porque seguindo o Senhor Jesus, essas coisas teriam que ser deixadas de lado, vamos dizer assim. Teriam que cessar ali esses rituais de cerimônia. Então, eles, para seguir o Senhor Jesus, não ficariam mais sujeitos àqueles rituais. Então, nós sabemos que isso iria acontecer de fato no ano 70, mas Jesus estava antecipando algo espiritual para que eles entendessem. O Senhor já estava antecipando as coisas que realmente o Senhor queria que acontecesse. O santuário mesmo, o santuário ao qual o Senhor sempre teve em mente era o corpo do seu próprio Filho. Esse seria a casa de Deus. Então, essa resposta ela é bem específica. Entenda isso, que por causa daquele contexto, muitos não seguiam o Senhor Jesus, dava essa resposta aqui. Não foi só este homem que deu. Muitos davam esta resposta com o fim de não escandalizar os seus familiares. Percebe? Verso 60. Mas
Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. É aquilo que eu falei, o Senhor Jesus ele já estava antecipando os poderes o derramar do Espírito Santo. O Senhor já estava mostrando para eles o que era o reino de Deus. Realmente, o que era o santuário dele. Não precisaria daquele santuário lá de pau, de pedra, precisaria até certo ponto, é claro, mas depois iria findar aqueles sacrifícios, aquelas ministrações iriam ter fim, porque o fim da lei é Cristo, ou seja, é o fim mesmo de encerrar e o fim no sentido de objetivo, finalidade da lei era nos conduzir até Cristo. Mas presta atenção aqui no verso 61. Esse verso aqui vai nos dirigir a uns pontos bem interessantes aqui, cheios de camadas de revelações. No verso 61 vai começar a nossa revelação, vai começar a nos direcionar para outros pontos da Escritura. Então presta atenção. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Então, aqui, ó. Tá aqui, ó. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Guarda essa expressão aqui, ó. Despedir-me dos de casa. Guarda essa expressão, essa resposta. Deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Olha a resposta do Senhor. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor diz que se você colocou a mão no arado para começar a lavrar a terra e olha para trás, você abandona, volta, você larga, não é apto para o reino de Deus, para o reino do céu. Então, presta atenção aqui. Essa frase aqui, ó. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós vamos entender este contexto agora. Primeiro, o jovem, ele diz que vai despedidos de sua casa. Isso foi uma boa resposta. Não é o que o Senhor Jesus ele respondeu, não é uma repreensão. Ele fez uma admoestação, uma exortação. Olha, quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então, à primeira vista, é uma instrução bem simples, não é mesmo? O primeiro, o Senhor Jesus disse que as aves do céu têm ninho, as raposas têm seus covis. O Filho do Homem não tem onde colocar a cabeça para dormir. O outro deu uma desculpa esfarrapada, primeiro que teria que sepultar seus pais para não escandalizar eles, né? Enquanto eles estavam vivos. E esse aqui, ele deu uma boa resposta. Ele falou: deixa eu despedir dos de casa. Aí Jesus exortou ele: ó, quem coloca a mão no arado não é digno e apto para o reino de Deus. Mas como que nós vamos entender que tem camadas de revelações aqui? Eu disse para vocês que nós precisamos comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Nós vamos achar onde que o Senhor Jesus disse isso. Na verdade, nós vamos achar onde que isso está relacionado na Escritura. Vamos olhar então para 1 Reis, capítulo 19, dos versos 19 ao 21. É aquele contexto, irmãos, do chamado de Eliseu. Vocês vão entender que Elias estava para chamar Eliseu para fazer parte desse ministério, o ministério de profeta. É um contexto bastante interessante, que vai nos dizer muita coisa, vai nos responder aqueles dois versos, aquelas duas expressões que eu falei para vocês guardar. A resposta do rapaz que falou que primeiro vai despedidos de casa, e a exortação do Senhor Jesus, que falou para ele que quem colocar a mão no arado e larga não é digno e apto do reino de Deus. Então, verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Presta atenção. 12
juntas de bois adiante dele. O que ele estava fazendo? Que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Então guarda isso também, presta atenção que isso também vai ter revelação. Ele estava com a 12ª, a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, presta atenção, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Lembra o que nós lemos? Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Então presta atenção aqui. Elias correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Não é aquele contexto lá que nós estávamos vendo? Esse contexto aqui reflete aquele contexto lá do Senhor Jesus chamando aqueles homens, aquelas 3 pessoas. Faz reflexos lá e lá faz reflexos aqui. Tá vendo como a palavra de Deus ela é tão profunda que ela nos remonta contextos, coisas espirituais que nós precisamos entender? Não é só isso, tem muito mais coisa que eu quero mostrar para vocês. Então, continuando, verso 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias. Tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, ou seja, com o carro, né? O arado, com o equipamento, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então vocês sabem que a palavra de Deus, ela não quer só mostrar a parte superficial do texto, aquilo que qualquer olho consegue enxergar, aquilo que um neófito, um recém-convertido consegue enxergar, aquele que está tomando o leite espiritual, mas ele quer mostrar camadas mais profundas. E para você enxergar camadas mais profundas, você vai precisar de alimento sólido. Alimento sólido é para os adultos, daqueles que, através da experiência, conseguem discernir e julgar não só o bem, mas também o mal. Consegue discernir todas as coisas. Eu quero falar para vocês que 12 juntas de bois não é aleatório. 12 juntas de bois está fazendo referência às 12 tribos de Israel. Isso é claro, é notório. As 12 tribos de Israel. Eu quero mostrar para vocês que neste contexto de Elias, os reinos já estavam divididos. Israel já estava dividido. As 10 tribos ficavam no norte e as 2 tribos ficavam no sul, a casa de Judá. Nós já falamos várias vezes sobre isso aqui no canal, mas a gente nunca fez um estudo específico a respeito das 2 casas. Nós estamos devendo isso para vocês, as 2 casas de Israel. Mas perceba que não é algo aleatório que eu quero falar para vocês. As 12 juntas de bois são as 12 tribos de Israel e ele estava na 12ª. Eu quero mostrar que em Oséias 10, lá no verso 11 e 12, vai aparecer também essas juntas de boi. Vai aparecer também Israel, que é a parte de Efraim, né? Que a cabeça de Israel lá das 10 tribos era Efraim, e também vai aparecer Judá, que é o reino do sul. Judá e Benjamim compreendiam o reino do sul. A gente já falou isso. Em Oséias 10 vai ter esse contexto. O solo está sendo preparado, ou seja, Deus vai falar para eles preparar o solo para um novo plantio, para semear a semente, para tratarem o solo, né? Para lavrarem o solo para que comece de novo o plantio. Então vamos ver que interessante que é este contexto de Oséias, capítulo 10. Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar. Tá vendo? Aqui já está falando de aspectos de lavoura, de trabalhar a terra. Efraim, irmãos, não é só o filho de José, não. O filho mais novo, que depois virou primogênito, virou o filho mais velho. Efraim aqui
é o reino, é a capital, né? É o cabeça do reino do norte, das 10 tribos. Deus colocou um efraimita para ser cabeça das 10 tribos. A gente já falou isso várias vezes. Era uma bezerra domada que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim ao carro. Então, Deus colocou Efraim ao carro para lavrar. Vai percebendo os aspectos aqui de lavrar a terra. Preparar o solo para o novo plantio, para o campo virgem, né? O campo novo. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então, Judá lavrará e Jacó vai desfazer os torrões, ou seja, vai vir com a roda do carro e quebrar os borrão, as pedras, né? Os borrão de terra, vai desfazer. Então, para a terra ficar trabalhada, para ter um novo plantio, numa terra, num solo, para o solo vir a produzir muito, tem que trabalhar a terra dessa forma, tem que fazer os sulcos no campo. Você viu que apareceu aqui Efraim e Judá. Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. O que é Jacó, irmãos? Jacó não é todas as 12 tribos? Jacó não é o pai dos 12 filhos? Jacó não teve 12 filhos? Então os 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. Olha para você ver o verso 12. Então eu disse, semeai para vós outros em justiça. Ceifai segundo a misericórdia. Lembra, isso aqui está atrelado, isso aqui está nos indicando lá, levando lá para o capítulo 1. Você vai falar dos filhos de Oséias, que é Jezreel, que é Deus semeia, não meu povo, Lo-ami, e não misericórdia, Lo-ruxamá. Através desses nomes, o Senhor vai estar falando que ele iria rejeitar a casa de Israel, mas também iria fazer eles voltar. O remanescente iria voltar futuramente. Aquele que foi não meu povo, será meu povo. Aquele que o Senhor diz não misericórdia, vai ter misericórdia. É isso que a gente não pode esquecer dos contextos. Então as palavras que apareceu aqui foram tiradas lá do capítulo 1, do mesmo livro de Oséias. O campo de pousio é o campo novo, é um campo arado, é a terra virgem. Porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Quando você trabalha a terra não pode ficar sem receber água, entendeu? Tem que chover sobre ela. Então tudo isso aqui, irmãos, são contexto, todo este contexto é espiritual. O Senhor não está querendo construir todo este contexto aqui com coisas simplesmente literais, de você trabalhar a terra, arar e plantar, não. Ele está falando aqui da palavra dele, sendo a semente, caindo na terra e dando fruto, e crescendo, e dando a plantação. Ele está falando primeiramente do seu filho, e depois do seu filho dar muito fruto. E este muito fruto é o evangelho sendo pregado, espalhado. Mas primeiro tem que cair a chuva, tem que ter o Pentecoste, o derramamento de poder. Tá vendo? Essas coisas a gente discerne assim. A chuva é o derramar do Espírito Santo que aconteceu lá no dia 50 em Jerusalém. Começou lá no Atos dos Apóstolos 2. E eu vou mostrar para vocês isso. Até que Ele venha. Está falando do Senhor Jesus aqui. Até que Ele venha e chova justiça sobre vós. Nós somos aceitos, todo povo é aceito quando crê no sacrifício e ressurreição de Jesus. Isso é a Páscoa, os ázimos e as primícias. Mas, irmãos, não para por aí. Tem o resto das festas, dos tempos determinados. Tem ainda o Pentecostes no dia 50. Percebe que falta o dia 50? E nesse dia, ou seja, no terceiro dia, que é o dia das primícias, terceiro dia, lembra? Páscoa dia 14, 15 os ázimos e o dia 16 é as primícias. Nesse dia 16 era Cristo, era pegado um molho de cevada lá e levado lá no tabernáculo e era balançado. Nós somos aceitos
nesse ritual, nessa parte que era feito cerimonialmente, nós somos aceitos verdadeiramente através de Cristo. Primeiramente era a cevada. No dia 50 era o trigo. E ali era 2 pães de trigo. E nesses pães estava representando a casa de Israel e a casa de Judá. Ali era todo o povo, era Israel. As 10 tribos e as 2 tribos que estava faltando, que era Judá e Benjamim. Percebe que tem esses contextos que está oculto. Na verdade, irmãos, está oculto para a igreja. Realmente está oculto para a igreja. A igreja não conhece essas coisas. Então eu falei para vocês aqui do Pentecostes, mas o Pentecostes não foi não foi em Atos 2 que Deus profetizou isso. Aonde que foi? Primeiramente, isso está mostrando nas festas fixas do Senhor. Primeiramente, a gente vê isso nos tempos determinados no livro da lei, nas festas fixas. Mas, para se cumprir esta festa fixa do Senhor, os profetas já lançaram luz para nós, para a gente entender. Os profetas escreveram, o Senhor inspirou os profetas a falar também do ministério das festas, para nós compreendermos o ministério das festas. E que quando chegasse a realidade das festas, ao qual iria se cumprir no Senhor Jesus e em todo o seu ministério e também na sua igreja, que é o seu corpo, primeiramente existe um caminho para percorrer aí, um caminho de revelação. Joel 2, a partir do verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramar do espírito, irmãos. Derramar do espírito é chuva. Ele está falando de chuva, Pentecoste. Vocês viram que teve que preparar a terra primeiro, teve que mostrar ali, primeiramente no contexto lá de Elias, daquelas 12 juntas de bois, simbolizando Israel. Aí depois a gente foi para Oséias, onde mostrou o Senhor atrelando Efraim ao carro, que é as 10 tribos do norte, e depois colocando também Judá, ou seja, o reino de Judá e Benjamim. Então ali estava formado todo o Israel, as 12 tribos estavam ali. Eu venho falando que Deus é o Deus de Israel. Então, se Deus é o Deus de Israel, Israel nunca deixou de existir para o Senhor. O Israel de Deus, o Israel segundo o Espírito. E é isso que nós estamos falando aqui. Chuva de Espírito. Através daquelas chuvas literais que regavam a terra e fazia germinar e brotar os seus renovos, o Senhor estava falando aqui que vai semear homens, e vai pegar a semente dele, colocar no coração dos homens. E isso vai fazer com que os homens nasçam de novo, através daquela semente, primeiramente que é Cristo, é o trigo. Entendeu? É o trigo, é a cevada. O Senhor plantou o Senhor Jesus. Deus plantou o Senhor Jesus na terra e quando ele nasceu, deu frutos. E nós também iremos e temos que dar fruto. Então, continuando, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Aqui já vai nos levando para o fim dos tempos, já vai nos levando para o dia do Senhor, tá vendo? O 6º selo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Já está nos direcionando lá para o 6º selo, para os eventos lá dos últimos dias. Então vocês perceberam que estes contextos que eu mostrei para vocês estão todos conectados? Como que a gente entende isso? Como que isso não é coisa que a gente está inventando? Igual eu falei para vocês, a gente precisa comparar textos espirituais com textos espirituais. Aqui a gente viu que através da lavoura, do trabalho que se faz no campo e através do derramar da água, da chuva mesmo, do aguaceiro, das primeiras e últimas chuvas, ao qual está todo o calendário das festas do Senhor, ou seja, primeiras e últimas chuvas.
é entregue o azeite, é entregue os frutos de verão. O final das festas é nas últimas chuvas. As últimas chuvas são no verão. Isso tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Isso tem tudo a ver, irmãos, o que foi ensinado por Moisés lá no livro da lei. Essas coisas estão sendo a realidade delas. O Senhor Jesus, ele fez derramar o seu Espírito sobre os homens, sobre aqueles que haveriam de exercer a fé, de crer no seu nome, no Evangelho, ao qual estava sendo pregado. Tá bom, irmãos? Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um vídeo. Espero que vocês possam se inscrever no nosso canal, caso não sejam inscritos. Compartilhe também os nossos vídeos nas redes sociais. Então, até o próximo estudo. Shalom!